Este é o canal Viagem aos Mistérios do Reino, que, como o próprio nome diz, é um convite para, através da Bíblia, viajarmos aos mistérios do Reino de Deus. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E seja sempre muito bem-vindo. Neste vídeo, vamos estudar o capítulo 5 do livro do Apocalipse, e diante do trono, veremos que digno é o Cordeiro. A partir do capítulo 4, tudo se desenrola a partir da sala do trono, e este é o ponto de vista da revelação de Jesus Cristo para a sua igreja a partir deste capítulo. Os capítulos 4 e 5, que nos colocam diante do trono de Deus, preparam para um dos núcleos centrais da revelação, a abertura do livro da revelação com seus 7 selos. No capítulo 5, contemplamos o Filho, o leão da tribo de Judá, o cordeiro imolado que viu estar. A ele é entregue toda adoração. Digno é o Cordeiro. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? No capítulo 5, vemos, na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. 7 na Bíblia é o número da perfeição e da completude, da plenitude espiritual. No Apocalipse, o 7 é superabundante: 7 igrejas, 7 estrelas, 7 trombetas, 7 trovões, 7 taças, 7 olhos e aqui agora 7 selos. O selo era um sinal de autoridade, capacidade e autenticidade. Uma vez selado um documento, o uso do selo garantia que só alguém com autoridade para isso poderia rompê-lo e ter acesso ao documento, para saber, revelar e cumprir seu conteúdo. Na época do Apocalipse, os testamentos romanos eram selados com 7 selos de 7 testemunhas. Funcionava como o nosso atual reconhecimento de firma em cartório. Quanto ao rolo, ele é o livro da revelação de Jesus Cristo que ele deu à sua igreja, e também é a escritura do testamento de uma herança. Herança essa obtida mediante o alto preço de um resgate, a redenção. A imagem do livro nos remete também às imagens que mostram a profecia e sua revelação como um rolo de escritura, por exemplo, nos livros de Ezequiel e Zacarias. O fio condutor da revelação, desde o princípio, é o plano de redenção, e a revelação e cumprimento final deste plano depende da abertura do livro selado com 7 selos. Ou seja, a plenitude da revelação está agora diante dos olhos, mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Por isso João chorava muito. Porém, disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Diante do trono, a visão agora nos mostra que o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, é quem garante o plano redentor de Deus Todo-Poderoso, a realidade do seu reino e o cumprimento dos seus propósitos para a criação. Aquele que venceu é o Messias de Israel, o grande rei, o herdeiro legítimo, digno e capaz de romper os selos, abrir o livro, tomar posse da sua herança, revelar e cumprir cabalmente o plano da redenção. É por isso que um dos 24 anciãos apresenta o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para abrir o livro e romper os seus selos. No entanto, João olhou e viu um cordeirinho vivo, porém degolado, porque havia sido morto. Isso nos mostra que a vitória da redenção se deu na cruz, porque não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue,
como o de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. E ao ser imolado, ele riscou o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Ele triunfou pelo seu sacrifício na cruz, pagou o preço, resgatou a criação e tornou-se digno herdeiro, legítimo, capaz de abrir o livro e romper os seus 7 selos. É como cordeiro morto que o leão da tribo de Judá conquistou seu trono. Aleluia! Digno é o cordeiro. O leão da tribo de Judá é um título que nos remete à profecia de Jacó em Gênesis 49. E lembre-se de que vimos no capítulo 4 que o símbolo da tribo de Judá era justamente um leão. A raiz de Davi cumpre a profecia de Isaías, capítulo 11. E Isaías, capítulo 53, é o texto do cordeiro mudo levado ao matadouro, tipificado no cordeiro da Páscoa de Israel, e a quem João Batista reconheceu e anunciou na figura de Cristo Jesus como Cordeiro de Deus. A figura do cordeiro nos mostra a misericórdia de Deus mesmo no juízo. Veremos ainda neste livro do Apocalipse que na abertura do 6º selo, os homens tentam esconder-se da ira não do leão, mas sim do cordeirinho. E a chave para entender o juízo é que o cordeiro entregou sua vida por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por todos, de toda tribo, língua, povo e nação. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e rejeitaram o amor, a bondade e a misericórdia reveladas no Cordeiro. O Cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. O chifre no texto bíblico é um símbolo de força e de poder. Os 7 chifres representam todo o poder. Ele é onipotente, como ele mesmo disse em Mateus 28, versículo 18. Como vimos no capítulo 4, os 7 Espíritos de Deus são uma representação simbólica do Espírito Santo, e na forma dos 7 olhos, nos mostram que o Cordeiro é onisciente. E por fim, o fato de que são, como diz o texto, enviados por toda a terra, revela que ele é onipresente. O Cordeiro é onisciente, onipotente e onipresente. Começa então a adoração ao Cordeiro, que acontece em 3 ciclos. Primeiro, diante do trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Depois amplia-se pelos céus, com a inclusão de milhões de anjos. E por fim, vai abranger toda a criação em cânticos de adoração ao Cordeiro. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Uma miríade é um grupo de 10.000. Miríades de miríades e milhares de milhares é uma expressão que indica uma inumerável multidão. Milhões e milhões de anjos estão adorando ao Cordeiro. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A adoração, ampliando-se, alcança toda a criação. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder, para todo sempre.
Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, toda a criação rende o louvor. Então, o foco da adoração retorna para diante do trono. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia! Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.